pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Aline Guache, sou sócia da M Consult Engenharia, um escritório de projetos estruturais, prestando serviços de consultoria técnica e gerenciamento de obras. Temos um quadro no YouTube que se chama Falando de Construção. Hoje trouxemos para este quadro convidados muito especiais para falar de um tema que está em alta no mercado da construção civil e pouco conhecimento por parte dos construtores. Qual é o tema? Uma nova norma que foi publicada no dia 12 de dezembro de 2022, que trata sobre garantias de novas construções. E como nós já conversamos com vocês através de um vídeo que já está publicado aqui no YouTube, nesse vídeo nós tratamos sobre quando entra em vigor, quais são as diretrizes, para quem essa norma é direcionada. Hoje, com esses convidados ilustres que nós temos aqui, nós vamos falar sobre a aplicação da norma, como está sendo a aceitação dessa norma no mercado, quais os desafios hoje do segmento da construção civil para se adaptar a essa nova norma. Então, sem delongas, para que a gente possa aproveitar ao máximo todas as informações que nós podemos absorver através destes convidados que são extremamente experientes, vou convidar agora para que cada um possa se apresentar para vocês. Vamos lá? Apresentando os nossos convidados do quadro Falando de Construção sobre norma de garantia, que é a ABNT-NBR 17170. Vou começar aqui agora apresentando para vocês Ricardo Campelo. Ricardo, fica à vontade. Boa tarde, Aline. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui com os nossos convidados que também são bastante experientes aí, né, nessa área de construção. Meu nome é Ricardo Campelo, eu sou advogado, sou sócio do Proto Campelo Advogados e participo de uma série de entidades da construção civil, né? A minha especialidade na advocacia é com as incorporadoras, com as construtoras, e por conta dessa experiência, a Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, nos convidou para participar durante a construção da norma, né? Então nós integramos um dos grupos de trabalho lá, o comitê que participou exatamente da elaboração da norma, né? Então a gente até conseguiu colocar o dedo ali em alguma coisa dos textos, né? Justamente tentando trazer um pouco daquilo que a gente enxerga na prática, que são os problemas enfrentados pelos usuários, pelos aplicadores do direito. E então entendemos que essa norma ela vem realmente para trazer uma realidade muito mais completa, é um conteúdo muito relevante para todo mundo que opera, né, desde o usuário, o pessoal que trabalha com projetos, com qualidade. Com certeza todo mundo vai ser impactado por essa norma. Olha que legal, pessoal. Nós já abrimos aqui o vídeo com um convidado que participou ali de toda a redação, de toda a construção da norma. Então é um momento rico em informações, de oportunidades para você que está nos assistindo. E aí eu quero aproveitar, antes de apresentar os outros convidados, e chamar você para se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui agora, deixe seu like nesse vídeo e ative o sininho para que você possa receber as notificações de próximos vídeos. Nós temos muitos convidados que já estão gravando conosco, tem muito conteúdo bacana para a gente colocar para vocês ainda no primeiro semestre de 2023, então não perca essa oportunidade. Estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e TikTok. Acompanhe as redes sociais porque, além de todo o trabalho técnico que nós desenvolvemos com o nosso escritório, disponibilizamos para vocês muitas informações para auxiliar aí essa troca entre profissionais do mercado da construção civil. Apresentando para vocês agora, perito renomado aqui em São Paulo, Marcelo Antonelli. Fica com você, Antonelli. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma boa tarde a todos, aos convidados aqui presentes. Eu sou Marcelo Antonelli, engenheiro civil, pós-graduado em segurança do trabalho, em avaliações e perícias. Sou diretor da Antonelli Avaliações e Perícias, escritório que foi fundado em 1995 e tendo como principal atividade a parte aí de perícia na área de engenharia, né? Onde atendemos aí muitas construtoras, incorporadoras, escritórios de advocacia ligados a condomínios e construtoras também. E os focos principais, né, dentro aí
da parte de perícia de engenharia são os laudos de constatação, recebimento, entrega de condomínio, litígio envolvendo aí anomalias, problemas construtivos, trabalho aí relacionado a empreiteiros, a construtora. Então tem hora que a gente está defendendo a construtora, tem hora que a gente está defendendo o condomínio. Então aí a gente tem aí o prazer e até aí uma bagagem de conhecimento de estar aí dos dois lados, né? E mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos por ter, né, esses convidados aqui com a gente, pessoas reconhecidas, experientes no mercado. E vale lembrar que o Marcelo Antonelli já participou no começo, quando nós inauguramos o canal. Temos alguns vídeos publicados aqui com a participação do Antonelli. Falamos de vistoria técnica, perícias, informações bem interessantes, não só para pessoa jurídica, mas também para pessoa física. Se você gosta do tema, corre, depois que você terminar esse vídeo, assista o próximo. E agora, para completar esse timaço aqui hoje de entrevistados, nós temos o Ayrton. Bem-vindo, Ayrton. O Ayrton trabalha em assistência técnica, né, Ayrton? Isso aí, Aline. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Marcelo. É exatamente isso. Construí minha carreira em cima do departamento de assistência técnica de grandes incorporadoras. Algumas faliram, outras estão aí no mercado. Mas minha carreira inteira foi direcionada em assistência técnica de construtora de residencial, edifício residencial e comercial. Então tem bastante a agregar aí nesse bate-papo aí, tem bastante assunto para a gente conversar a respeito do assunto. Acho que é uma norma muito bem-vinda para os construtores, né? Que é um tema bem sensível, né? Ninguém gosta de ter prejuízo. E assistência técnica geralmente é quando algo deu errado, né? Na maioria das vezes. E estamos aí para conversar e trocar ideia e tentar ser o mais esclarecedor para vocês aí possível. Olha que bacana, pessoal. Nós trouxemos hoje para gravar, para passar informações para vocês, propositadamente profissionais multidisciplinares. Pessoas que atuam na construção civil, mas em frentes distintas. Para quê? Para que nós possamos tornar esse momento aqui rico em informações de qualidade. E Aline, por que depois de algum tempo você trouxe novamente esse tema da nova norma 17170 para um vídeo aqui no YouTube? Bom, como eu trabalho prestando consultoria para as construtoras e tenho contato inclusive com construtoras fora de São Paulo, eu comecei a perceber, conversando ali diariamente com essas pessoas, que não estão chegando a essas pessoas, elas não estão tendo a informação dessa nova norma. Agora, o porquê, não vamos entrar aqui na causa raiz. Se deveria ter uma área técnica para ficar atento às atualizações de norma do segmento, enfim. O nosso foco aqui é trazer mais informação, mais conscientização. Ajudar para que as pessoas envolvidas diretamente ou que vão ser, de alguma forma, parte interessada dessa norma, tenha a informação. Por quê? Nós estamos em um período de adaptação, de implantação da norma. E ela, como eu expliquei para vocês, vai começar a valer a partir de 180 dias da data de publicação. Mas, Aline, quando foi a publicação? 12 de dezembro de 2022. Então, 6 meses a partir dessa data, a norma vai estar em vigor. E o que as construtoras deveriam estar fazendo? Incorporadoras, e nós não estamos falando só de construtoras grandes. A norma fala que, inclusive, quem constrói uma casa, compra um terreno para vender, precisa atender os requisitos que está descrito dentro da norma. Então, é muito importante que essas informações cheguem até esses profissionais. Vou começar aqui agora perguntando para o Ricardo, para a parte jurídica, né? Você atua na parte jurídica. Quais são os impactos dessa norma e como está dentro do segmento da parte jurídica a adaptação, a consolidação dessa nova norma? Bom, Aline, eu acho que é importante falar, para situar bem a importância dessa norma, acho que é importante a gente falar do contexto que a gente vive hoje, no que se diz respeito a ações judiciais de vícios construtivos, que são essas ações que acabam, de alguma forma, relacionando esse tema da garantia construtiva. Hoje nós vivemos um cenário de explosão no número de ações. A CEBIC tem mapeadas mais de 70 mil ações de usuários ou condomínios contra construtoras, cobrando reparos, cobrando indenizações, cobrando, às vezes, até dano moral,
por conta de questões ligadas à má construção. Então é um momento em que as ações se massificaram, isso decorre muitas vezes de uma construção de má qualidade. A gente sabe que o setor de habitação de interesse social progrediu, expandiu muito nos últimos anos, e é natural que nesse segmento você tenha uma preocupação maior da construtora em enxugar custo, e você entrega um produto muitas vezes com uma qualidade que não atende aquilo que é o esperado, né? Mas, de outro lado, a gente tem também uma cultura hoje do litígio no Brasil, né? Então, a gente tem os advogados que vão se especializando a pegar determinado tipo de processo e que vão intensificando esse movimento de processar determinados nichos de mercado, né? Então, da construção civil, tem até um advogado que tem curso no YouTube sobre processar construtoras, né? Ah, que beleza! Fala sobre esse tipo de ação que entrar, como é que faz para captar o cliente, vai na assembleia, né? Então, é um momento muito delicado para o setor. A gente sabe também que o ordenamento jurídico ligado à garantia é muito complicado, né? Quando alguém te pergunta assim, quais são os prazos para garantia na construção civil? Como é que eu faço para entender? Aí você fala assim, tá aqui o livro do Carlos Delmar, né? Aquele livro, o azul, a última edição. Fala, lê o livro aqui inteiro para começar a entender. Mas ainda vai ficar na dúvida, porque tem prazo de garantia legal, prazo de garantia contratual, tem o prazo para o aparecimento do defeito, mas tem o prazo para fazer a reclamação, tem o prazo para entrar com a ação. Então é um emaranhado de conteúdo jurídico que muitas vezes dificulta a compreensão, até mesmo pelo judiciário, né? Tem alguns casos que são emblemáticos que você vê, o juiz decidiu de uma forma, o Tribunal de Justiça de outro e o STJ de um terceiro modo, né? Então é um ambiente de muitas ações, de pouca segurança jurídica. A norma que a gente está tratando hoje, que é a 17170, ela toca em um ponto específico das condições de garantia, que é uma parte do problema. Eu vejo dessa atuação que eu tenho no setor, e tenho certeza que vocês vivenciam isso também, a gente não tem uma cultura de execução de manutenção e de controle dessas ações de manutenção. E aí, quando eu falo isso, não é para culpar o usuário, não é para culpar o condomínio. Por quê? Porque muitas vezes a própria construtora, incorporadora, não cuidou sequer de entregar o manual. É incrível que a gente já está com 10 anos de vigência da norma de desempenho, da 15575, que falava da importância do manual, de descrever as ações de manutenção. E eu estou lidando hoje com um litígio de uma construtora que, quando eu perguntei lá, o manual me entrega o manual e o recibo de entrega. Não temos, né? 2023 isso acontece ainda, né? Então não tem uma cultura, muitas vezes da própria construtora, de entregar o manual, de fazer o controle dessa entrega, e não tem o controle do condomínio. Muitas vezes o síndico nem sabe que isso é uma atribuição dele, executar o plano de manutenção, dar o uso correto da edificação, evitar o uso incorreto, né? Evitar a instalação da antena parabólica, que quando o cara vai perfurar lá, fura a manta de impermeabilização e causa aquele problema todo, esse tipo de situação, né? Então, o maior desafio agora é tentar mudar essa cultura. Eu acho que essa é a proposta da norma, né? Mudar essa cultura. Desde a construtora, fala assim, então eu vou chamar você aqui mais uma vez, construtora, para você entender a importância de fazer o manual, controlar a entrega do manual. E aí nós temos todas essas diretrizes de como a construtora deve proceder. E essa norma é muito importante também para os condomínios e para os usuários, porque a partir do momento que não seguirem ali o que está descrito no programa de manutenção, de uso correto da edificação, vão perder o direito à garantia. Por isso que a norma é sobre garantias, né? As condições que vão impactar até mesmo na perda do direito à garantia pelo condomínio, né? Então, acho que é interessante compreender esse contexto, e eu acho que o desafio é mais por aí, uma mudança cultural que a gente está tentando promover. Bacana. Antonelli, você atua num outro lado. Você trabalha, de uma certa forma, em parceria em algumas situações com o jurídico e em outras você trabalha ali batendo meio que de frente com o jurídico. Como está dentro da área que você atua, na parte de perícia, você também é perito judicial. Sim. Como que está a consolidação, como está a informação, as pessoas estão sabendo da norma, o que isso vai impactar para o seu trabalho, para o trabalho dos peritos num todo? Na verdade, até dando uma complementada aqui no que o Dr. Ricardo falou, a cultura hoje, e a gente quando defende quando construtora, é que chega sempre o laudo dos 5 anos. Então, quando tem lá 4 anos e 10, 11 meses,
Já, infelizmente, existem algumas empresas, alguns peritos, que a gente já está cansado de rebater laudo, né, que fazem o laudo de garantia dos 5 anos. Então a gente se depara assim, cerâmica trincada, luminária que solta. Pô, mas nós estamos falando de 5 anos. Tá? Sequer esses profissionais, eles vão procurar se tem algum histórico de manutenção. Se tem o plano de manutenção conforme a NBR 5674. E não tem. Não tem. Condomínio não faz. Condomínio contrata manutenção para bomba, elevador, limpeza da piscina e paisagismo. Acabou. Não tem mais nada. Né? E, infelizmente, esses profissionais chegam com um laudo volumoso que aí, quando você vai no condomínio, por exemplo, com 5 anos, que nunca lavou, nunca repintou uma fachada, você pega mato de 1 metro de altura lá na proteção mecânica da cobertura, que é lugar que ninguém vai. O que eu espero dessa norma é que ela ande junto com a 5674, né, e realmente crave ali a importância da manutenção e os prazos dela. Que o condomínio realmente tem que fazer isso. Né? Então, do mesmo jeito que o síndico faz o seu check-up anual no médico, que leva o carro para revisão, ele tem que cuidar do condomínio. Tá? E ao passo que a construtora, ao meu ver, ela tem também que ser mais profissional no seu manual de área comum, como aí o Dr. Ricardo falou, que às vezes nem entrega, e às vezes ela entrega como? Ela contrata algumas empresas que dão simplesmente o Ctrl+C e Ctrl+V do manual do Sinduscom. Né? E aí, eu já falei para várias empresas, porque a gente revisa os manuais. Eu falo, eu não estou aqui para pegar o seu lugar, eu não faço manual, meu negócio é perícia. Mas eu preciso ter um manual da melhor maneira possível formatado, porque é ele que vai me embasar numa defesa. Então, por exemplo, se você pegar o do Sinduscom antigamente, tinha lá esquadrias de madeira, esquadrias de ferro e esquadrias de alumínio. Nos manuais que eu reviso, quando chega na esquadria de ferro, coloca-se e demais artifícios metálicos. Por quê? Porque eu tenho uma escada marinheiro, eu tenho uma tampa de reservatório, porque aí quando chegava lá, ó, a tampa do reservatório está oxidada. Ah, não tem garantia. Aí você vai ver no manual, cadê a garantia? Não existia no manual. Uma vez um gazebo de madeira caiu por causa de cupim, apodreceu. Ou é falta de manutenção. Aonde tem o gazebo de madeira no manual? Então a minha briga era o quê? Contratou uma empresa, um profissional para fazer um manual, ele tem que ir na obra ver suas particularidades, porque não pode escapar nada do manual. Que ele é um dos materiais mais fortes que a gente tem para defesa. Né? Então, realmente, espero que eles andem aí casados para parar essa indústria do laudo dos 5 anos. Perfeito. Ayrton, você está agora do outro lado, dentro das organizações, representando aqui hoje as construtoras que foca a área de assistência técnica. Você que transita no mercado, tem bastante colega que trabalha em outras construtoras, como está a consolidação dessa norma? As pessoas têm conhecimento, o que isso vai interferir dentro das áreas de assistência técnica das construtoras? Aline, tem ciência sim, eu acho que o Sinduscom, a maioria das construtoras tem acesso ao Sinduscom. O Sinduscom fez uma grande propaganda, né, da norma, né, que foi refeita, né, e eu acho que as consultoras têm, as grandes consultoras, as médias consultoras têm conhecimento, né, mas o que eu aconselharia aí, depois de tudo que foi dito aqui já pelos meus colegas, é registrar tudo que é feito, né, então a gente tem que fazer realmente uma boa entrega. O que é uma boa entrega?
Marcelo, o Antonelli acabou de falar, um bom manual. Né? Uma boa entrega é você fazer uma pasta do síndico, entregar nota fiscal, entregar tudo o que foi feito. A gente fazia caixas pretas, colocava uma documentação enorme, termo de entrega das áreas comuns assinado, né? Para a gente ter defesa lá na frente. E mais, eu hoje, depois que eu vi essa indústria dos laudos de 5 anos, que eu vivi várias, e existem várias construtoras, que a gente chegava com calhamaços de fotos, com um monte de coisa, a gente não tinha como comprovar que o cara não fez a manutenção, o condomínio, né, o síndico. Então, fazer visitas, né, periódicas, cada 6 meses, 1 ano, para notificar o condomínio, o síndico, o atual síndico vigente, falar, ó, tá na hora de você fazer a manutenção da fachada, tá na hora de você pintar os gradis, documentar e guardar isso. Porque numa demanda judicial, se você não tiver documento, você está morto. Você não consegue comprovar nada, é a palavra dele contra a nossa, os advogados querem, tá bom, você falou isso, cadê onde está? E as coisas se perdem. Hoje melhorou muito, porque hoje tem aplicativos, né, que as construtoras usam, né, que documenta tudo. Então tem data das cartas que são disparadas automaticamente. É um investimento que a construtora tem que fazer? É. Mas eu acho extremamente válido, porque existe sim essa indústria, que o Ricardo falou, que o Antonelli falou, e todo mundo vai ter esse laudo. 4 anos e meio, vem os advogados, vendem isso para o condomínio e o condomínio compra, porque ele não sabe, né? E a gente tem que ter defesa. É isso que eu enxergo, assim, olhando de cima, né? É o que eu faria, né, hoje, pela assistência técnica das construtoras, para você ter defesa. Porque vai existir. Por mais que você faça, vai trincar uma cerâmica. A gente tem um monte de fornecedores desqualificados, ou manutencistas desqualificados, que vão trocar lâmpada, aí deixa lá a luminária toda torta, mudança que o cara quebra a cerâmica, que o cara fala que trincou sozinha, né? Destroem tudo, colocam empreiteiros dentro dos apartamentos, arrancam um piso, arrancam a impermeabilização, começa a vazar no vizinho, o cara liga para a construtora falando que está vazando, aí vai falar, meu pedreiro não mexeu na impermeabilização, né? Mas ele nem estava lá para ver. Né? Então, vai ter problema. Eu desconheço edificações que não tenham problemas, porque é muito complexo, a atividade é complexa. E a sua única defesa é você fazer uma boa entrega, um bom manual, né? A norma já deu os prazos de garantia, que eu acho que isso vai ser seguido, né? Embora seja recomendado, mas eu acredito que o judiciário siga isso como uma referência muito, muito boa, né? E documentar tudo o que é feito. Notificar a construtora, fazer registro, se puder ter um aplicativo, ser tudo eletrônico, melhor, porque as pessoas entram em empresa, saem em empresa, o período é longo, são 5 anos, então geralmente o documento físico às vezes se perde, você não tem onde guardar, né? Então quanto mais eletrônico for o processo, melhor é, né? Estou vivendo isso em construtoras atualmente, né? A gente tenta resgatar documentos, até o Marcelo às vezes nos defende de alguns laudos, né? Ele pede, mas você não tem isso? Aí você vai achar isso aí. Né? Foi para o arquivo morto na Metrofile, você não acha, então fica extremamente complexo, extremamente complicado. Então, eu aconselharia de fazer um digital, né? Tem aplicativos hoje no mercado bons que te dá todo o cenário. Doutor Ricardo, agora eu vou tocar num tema extremamente sensível. Eu gosto de ler bastante assuntos técnicos, não sou daquela que fico lendo livros. Se perguntaram, eu acho que eu nunca li um livro inteiro. Na época de faculdade, eu lia só o resumo. Mas eu gosto de ler artigos, gosto de ler informações, gosto de ler normas. E aí vem uma dúvida muito sensível, que é a seguinte. Aquela famosa discussão, norma não é lei. E aí nós temos uma proposta de uma norma que pode contribuir muito para esse cenário que você expôs aqui no início, né? Quando você trouxe o panorama que nós enfrentamos hoje dentro do segmento da construção civil. Mas como fica o entendimento do judiciário em relação a isso? Por quê? Eu gravei, inclusive, recentemente um vídeo falando sobre não conformidade de materiais aplicados na construção civil. E o cliente ele pode exigir ali da construtora ou do construtor ressarcimento de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se eu estiver equivocada, por favor, o senhor me corrija. Por ofertar produtos que não estejam em conformidade. Mas aí nós estamos utilizando como base não uma norma, mas o Código de Defesa do Consumidor. E para esses casos agora que essa expectativa tão grande nessa nova norma, que não é lei,
Como fica o entendimento? Tá. Essa é uma discussão realmente muito boa, muito interessante, e ela já foi traçada, já iniciou na norma 15575, a norma de desempenho, porque havia essa mesma discussão, né? A norma trouxe lá a regulamentação sobre desempenho, estou estabelecendo o desempenho mínimo, e o pessoal, eu vi até alguns questionando, mas não é norma-lei, a norma não é lei, o princípio da legalidade e tudo mais. Porém, como você bem traçou, Aline, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não pode colocar produtos ou serviços no mercado em desacordo com as normas técnicas e as normas da BNT. Cita expressamente a BNT. Então, a norma de desempenho ela é uma norma da BNT. A meu ver, essa foi uma discussão completamente superada, é obrigatória na questão do desempenho. A norma da BNT, a 15575, ela também trazia lá os prazos recomendados de garantia, que agora estão sendo melhor detalhados na 17170. Mas ela já trouxe assim, recomendações de prazo de garantia. Né? E aí que eu acho que é importante a gente até fazer um recorte aqui para falar. A gente está tratando aqui de garantia contratual. Né? O Marcelo tocou bem na questão que se tenta sempre estender aquele prazo de 5 anos, que é o prazo para cobrir defeitos de solidez e segurança, que é o prazo que está na lei, no artigo 618 do Código Civil, e o pessoal tenta estender isso para o problema da dobradiça da porta. Né? Para o problema ali de uma fissurinha na parede que aparece ali com 4 anos e 11 meses da edificação. Né? O que a gente está tratando aqui é das garantias contratuais, que não são as garantias de solidez e segurança. Né? É claro que assim, são entendimentos que conversam, que devem ser coerentes entre si. Mas a norma, quando estabelece ali diretrizes para aplicação das garantias, ela está falando das garantias contratuais, que o setor, o fornecedor, ele está concedendo, né, por liberalidade, e aí ele vai estabelecer ali algumas condições para que essa garantia seja concedida. Quando a gente chegar lá no prazo, né, que são os prazos recomendados de garantia mínimos, né, ou seja, o fornecedor poderia conceder prazos maiores, mas não menores, é uma recomendação, mas a gente entende que isso é uma norma que é para balizar o mercado, né? Que é uma norma que vai servir como não só como uma referência, né? Mas como uma baliza do que é um produto bom e o que não é. Né? Então, e a própria norma ela faz uma ressalva que a construtora que quiser dispor um prazo menor, e eu lembro muito da discussão que a gente teve no dia que foi escrever esse texto, né? Para o pessoal entender. Né? A incorporadora que quiser estabelecer um prazo menor do que o que a norma está indicando como garantia, ela tem que justificar tecnicamente. Né? Então, no sentido assim, olha, o meu sistema construtivo é um sistema construtivo diferente, é muito peculiar no mercado e por conta desse meu sistema construtivo eu vou dar uma garantia um pouco menor aqui. Então, ela tem um embasamento técnico para justificar isso e é o juiz que vai decidir se isso é suficiente ou não. Né? Mas então eu não tenho tanto essa preocupação do enfrentamento de dizer que a norma não se aplica. Ela é para situar todo o mercado, sim, ela é para abranger todo mundo. E acima de tudo, eu acho que o mercado deveria abraçar a norma porque, né, como a gente está conversando, assim, é uma norma que está dando ferramentas de defesa, né, para as incorporadoras e para as construtoras. Né? Concordo que assim, não tem nada mais importante para nós do que um manual bem escrito, com todos os procedimentos muito bem comprovados. E as palavras, né, que o Ayrton tocou é fundamental. A gente conseguiu trabalhar bem na norma, porque não basta o condomínio ou o usuário realizar a manutenção. Ele tem que comprovar que realizou a manutenção. Esse é um ponto que muitas vezes no processo judicial é o que está em discussão. Não, mas eu executei a manutenção. Não, mas você tem que me provar. Eu tenho que provar? Então, você, incorporadora, lá no teu manual, deve dizer como que o usuário vai comprovar. Porque muitas vezes a gente está falando de uma ação de repintura, por exemplo, que aí ele tem que ter uma nota fiscal do serviço, é um serviço que ele tem que contratar, não é o zelador que vai lá fazer uma repintura. Sim. Então, o meu manual tem que indicar isso. O meu manual tem que dizer, olha, para essa ação de manutenção aqui, você deverá guardar o recibo de prestação de serviços ou equivalente e me apresentar caso solicitado. Então, eu também vejo essa norma muito mais como uma ferramenta para defender o mercado do que para criar algum tipo de problema. Antes de eu fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo Antonelli, mas só para deixar claro, aquele manual que nós tínhamos dentro do site do Sinduscom,
que é aquele guia de manual, como as construtoras acabam utilizando, empresas que produzem esse tipo de material, vai continuar existindo ou agora vai seguir só os prazos recomendados dentro da norma? Você sabe informar? Aquele modelo de manual do Sinuscom, ele trata não só desses prazos de garantia contratual, né, mas ele fala muito sobre as condições de garantia, as ações que devem ser executadas de manutenção, o uso correto de uma edificação, né, mas como o Marcelo colocou, ele não pode ser simplesmente copiado e colado, porque cada edificação tem uma peculiaridade. Um condomínio tem piscina, o outro não tem, um tem academia, o outro não tem. Eu acho que a base continua podendo ser aproveitada e a tabela de prazos sim, né? A tabela de prazos a gente tem que não dá mais para adotar do anexo D da norma de desempenho, que é a 15575, porque foi revogado, né? Ele foi substituído pela tabela da 17170, que é muito mais completo, né? E era uma dificuldade que a gente sentia na aplicação daqueles prazos, porque às vezes ele fala assim, problema de funcionamento de um sistema tal. Mas que tipo de problema de funcionamento? A gente tem várias possibilidades. E aí, o que a norma fez agora foi detalhar. Para esse tipo de problema, 1 ano. Para esse outro tipo de problema, 3 anos. Tá? Então, eu acho que o que a norma trouxe de mudança, assim, sinceramente, eu não acho que o conteúdo dela seja alguma coisa, nossa, muito diferente. Né? Ela está dando mais ferramentas, ela está dando mais dicas para o incorporador de construir e de se proteger. Né? E está reforçando a importância do condomínio cumprir. Né? Eu acho que sim, quem não fez a revisão há muito tempo do seu manual, é o momento com certeza de fazer. Trazer algumas disposições expressas da norma nova é fundamental. E o quadro de prazos, né? O quadro de prazos é fundamental trazer o da norma nova, porque às vezes você está usando um prazo genérico da outra norma, como eu falei, né? Funcionamento, 3 anos. Agora, na 17170, eu vou ter desse mesmo sistema, problemas de funcionamento, eu tenho um prazo que é 3 anos, eu tenho um prazo que é 1 ano. Então, certo. Às vezes você vai estar usando um prazo que agora vai te beneficiar, é um prazo um pouco menor. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Perfeito. Marcelo Antonelli, você que está diretamente ligado a incorporadoras e construtoras, e podemos dizer que você está ali transitando entre as maiores que nós temos aqui em São Paulo. Como que fica agora essas adaptações? O doutor falou muito bem, é necessário que seja um documento muito bem elaborado. Não dá mais para pegar aquela cópia e imprimir, que hoje, graças a Deus, não imprime mais, você coloca ali num drive e entrega. Como que está funcionando isso? Como que está o amadurecimento? Porque a maioria das construtoras não desenvolve mais internamente. Subcontratam. Você vai fazer o laudo de recebimento de um condomínio. Você precisa receber esse databook, esse manual do proprietário para poder ali fazer o seu trabalho. Como que está isso? Nós temos aí várias vertentes aí para auxiliar as construtoras e as incorporadoras nessa fase de entrega aí de área comum, vamos dizer assim. Mas, basicamente, onde nós atuamos? Primeiro, a gente verifica toda essa documentação. Se está entregando tudo, se tem todos os projetos, se tem todas as notas fiscais, manuais de garantia, dos equipamentos. Enfim, a gente primeiro verifica a parte de documentação. Segundo, a revisão dos próprios manuais. Então, a gente justamente vai pegar essas particularidades que, porventura, escaparam na hora de elaboração, né? E já orienta para suprimir aquelas que também não existem. Então, se você pegar o manual lá padrão, eu dou a garantia para hidromassagem e spa. Mas eu não estou entregando isso, então omite isso. Tá? Não tem, entrega um trabalho profissional, né? Então, para ter a certeza de que o manual entregue está condizente com o empreendimento. Porque lá na frente, se eu precisar ter ele na minha mão para defender, eu estou tranquilo. Tá? E aí, antes a gente participa também da entrega do condomínio, da área comum, nós antes fazemos uma vistoria prévia. Tá? Então, a gente mapeia todo o condomínio, verifica aí o que tem de problema. Tá? Em algumas construtoras, como a gente já faz isso há muito tempo, ela já retroalimenta uma área de projeto, né? Mas tem coisas que a gente chega na hora e pega
que esquece, é um erro de projeto, que é um dos piores, que não tem mais como Mudar, verificar. não tem o que fazer. Né? Uma vaga aqui está estrangulada porque a cortina abriu, você manteve lá, tinha outro pilar do outro lado, esquece, o carro não vai entrar. Então, esse tipo de problema não tem jeito, né? E quando até fazendo aí uma parte com relação a quando a gente fala naquele laudo de 5 anos, quando às vezes vem para nós aí um tipo de proposta dessa, eu falo, você quer um laudo de 5 anos? Então, eu vou ver se tem algum problema de estrutura, algum problema de impermeabilização, ou algum problema aí crasso construtivo aí, né? E principalmente não atendimento a normas técnicas. Isso eu vejo. Você está pensando que eu vou pegar fissurinha na fachada, cerâmica trincada, luminária que está apagada ou quebrada, esquece. Então, quando você vai com esse discurso, com certeza que não te chama, é um ou outro. Tá? E aí, voltando. Então, a gente faz esse mapeamento de toda a área comum. A obra faz, a gente acompanha se fez, se não fez. E depois faz um laudo de constatação, mostrando ambiente por ambiente como está. E isso vai naquele databook, caixa preta, caixa do síndico, cada construtora dá seu nome. Tá? Por quê? Porque aí lá atrás, faltou a sinalização. Não, tá aqui, ó. Página tal tinha sinalização. Ó. Sei que acho que quando foi pintar ou ela caiu, vocês deram fim. Então, isso a gente faz. E agora, a gente já começou a fazer também, aí o que o Ayrton, o doutor Ricardo falou, tem construtora que a gente vai nos prazos de norma verificar se o condomínio está fazendo a manutenção. Não só fisicamente, mas como é o plano de manutenção. Então, eu quero saber, vem cá, você tem uma empresa contratada, você provisionou isso no teu orçamento em assembleia, então você sabe que anualmente você vai ter que cuidar da recarga dos extintores. Isso está lá a cada 5 anos, teste hidrostático, mangueira todo ano, né? Então, você tem isso daí documentado, tem isso provisionado, você faz relatórios periódicos de vistoria no condomínio, porque mais do que a manutenção dessas programadas, uma hora bateu, uma hora apareceu uma trinca, uma hora descolou uma cerâmica. Você tem isso? Não, não tem. Então esquece, não tem plano de manutenção conforme a norma. E em todos esses anos, defendendo construtora incorporadora, quando a gente elabora os quesitos num processo judicial, toca nos tópicos da 5674, a resposta é unânime do perito. Prejudicado porque o condomínio não tem o documento. Isso é de praxe. Hoje a gente já está se antecipando, fazendo essas vistorias prévias para alertar o condomínio com relação ao prazo de garantia que está expirando aí em alguns sistemas. Como que vocês aí na parte jurídica podiam auxiliar as construtoras e as incorporadoras para também alertar, ou às vezes aí utilizando ou não o nosso trabalho, mas alertar o condomínio periodicamente que ele tem que executar certas manutenções periódicas, senão vão perder a garantia lá na frente. Eu acho que isso faz parte do que a gente está falando de uma mudança cultural e do que a construtora tem que promover em termos de documentação que vai ser entregue para o usuário. E aí a gente está falando lá do contrato, na venda do apartamento, a norma fala que no contrato você já tem que falar ali sobre as condições de garantia, mas não só isso. A incorporadora ela entrega a minuta da convenção de condomínio. Então ali você já pode até reforçar o papel do síndico em executar as manutenções, em chamar as vistorias. O manual das áreas comuns, é claro, e eu acho que no manual é interessante já colocar sobre essas vistorias e que o condomínio deverá aceitar, que é importante. A gente sabe que às vezes o condomínio não quer nem aceitar a incorporadora entrar lá, né, construtora, para fazer a vistoria. Mas eu acho que é muito mais um trabalho de conscientização mesmo dessa importância, também para a construtora, de que esse custo, né, esse dispêndio que ela vai ter para fazer essa vistoria vai gerar uma economia, tanto dos vícios construtivos aparecerem, né? Porque se as vistorias ajudarem o condomínio a fazer a manutenção, aquele vício construtivo sequer vai aparecer.
mas também de ganhar processos que o condomínio venha entrar e que, né, não tenha e que foi uma vistoria dessas que conseguiu constatar que a manutenção não foi executada. Então, eu acho que é muito uma questão mais de conscientização e o pessoal começar a implementar esse tipo de prática. Ayrton, temos uma outra situação bem sensível que eu quero conversar com você aqui e com os nossos colegas que estão compondo aqui a mesa. Hoje as obras estão sendo fechadas cada vez mais com prazo extremamente curto para execução. Isso agride diretamente alguns sistemas construtivos, isso afeta diretamente a qualidade da obra, dos sistemas que serão entregues. Nós temos custos que as obras têm o prazo apertado e cada vez, pela concorrência que tem no mercado hoje, as empresas estão se degladiando uma com a outra e jogando o custo de execução, né, lá embaixo para ganhar a concorrência. E obras sendo executadas que o gestor da obra ele tem que conferir a armação, muitas vezes nem confere, confia no empreiteiro e nós estamos tocando a vida, na maioria das situações, muito nesse ritmo. Para que atenda a todas essas questões de colocar ali prazos de manutenção, alguém da construtora, da incorporadora, vai precisar acompanhar periodicamente isso dentro das obras que foi entregue. Ou seja, as áreas de assistência técnica, elas provavelmente serão uma das áreas mais inchadas dentro de uma construtora. Porque você vai precisar de mais recurso. Recurso este que não está provisionado ali dentro de um orçamento de uma obra. Ao seu ver, como que as construtoras vão lidar com essa situação? Qual que é o panorama perante essas perguntas aqui que eu fiz para você? Aline, deixa eu primeiro só complementar um parecer do Marcelo Antonelli aqui na pergunta anterior, antes que eu esqueça. Somando tudo aquilo que o Antonelli falou, eu acho importante também fazer um comissionamento dos equipamentos. Né? E além disso, quando você faz o comissionamento com as instaladoras, uma pressurização de escada, de incêndio, esse negócio todo, já entregar o contrato de manutenção preventiva para o condomínio pagar. Já deixar ele pronto na pasta do síndico. Né? Obrigar o condomínio a assinar aquele contrato e manter aquele sistema em ordem. Né? Alguns principais. Eu acho que comissionamento de obra, botar tudo para funcionar na frente do síndico, com quem montou, é super importante. E registrar isso. E treinar o zelador. Eu acho que isso é fundamental. Só complementar aquilo que você falou anteriormente. Agora, respondendo a sua pergunta. No mercado de São Paulo, que é o mercado que eu atuo, né? E conhecendo as grandes construtoras, elas estão preparadas, sim, né? Para essa velocidade, vamos chamar assim. Eu vejo nas grandes construtoras uma preocupação muito grande com qualidade. A gente tem departamento de qualidade dentro das obras. A gente tem vistorias da assistência técnica durante a construção, para já falar isso que o Antonelli pegou, falando, pô, mas eu peguei um problema, já retroalimentei a área de projeto. Nós, por exemplo, quando eu tomava conta da assistência técnica, a gente fazia visitas semanais nas obras, né, em construção, para avisar o engenheiro, o mestre de obra, o encarregado de acabamento, isso aqui vai dar problema, porque na outra obra aconteceu isso, isso e aquilo. Né? Para a gente antecipar e não deixar isso crescer e chegar lá na frente. Logicamente, muita coisa escapa, é um processo feito por mãos, é complexo, são muitas empresas juntas, você tem uma empresa instaladora, você tem empresa de caixilho, você tem um cara que coloca a porta. Então, é uma montadora, vamos dizer assim, né? Então, você juntar tudo isso, você fazer vistoria tudo isso, exige realmente uma mão de obra, igual você colocou, né? Mas tem que ter. A gente tem que ter vistorias durante a execução. Se deixar para vistoriar no final, somente, vai achar um monte de problema. Né? Eu não vejo muito no mercado, aqui em São Paulo, por exemplo, essa velocidade sem qualidade. Eu acho que as construtoras estão se reinventando, precisam se reinventar. Antigamente a gente fazia parede só de alvenaria, de bloco. Né? Hoje nós estamos falando parede de concreto. Né? Então, quer dizer, muda tudo. Né? Muda a parede de concreto, tem outro comportamento, existem outros cuidados, né? Mas tem que ter essa evolução, porque você acabou de falar, a gente precisa de velocidade. Né? E a velocidade, a tecnologia nova, ela exige mais cuidado. E para exigir mais cuidado, você precisa ter gente no campo, igual você colocou, né? Para vistoriar, para tentar antecipar os problemas que vêm acontecendo. Mas eu aqui em São Paulo, as grandes, as médias construtoras, elas têm uma preocupação muito grande com o produto que ela está fazendo. Eu não vejo isso
eu não enxergo, pelo menos, nesse mercado que eu atuo, das grandes e médias construtoras em São Paulo, eu não vejo esse descaso, esse descuido, não enxergo. Eu acho que eles estão realmente muito preocupados, porque assistência técnica é prejuízo. Você tira do lucro. Tudo que aconteceu, a gente tinha um número antigo que cada chamado custava, se você somar todo o departamento de uma construtora, tudo que você gasta, a pessoa que vai atender o telefone, o deslocamento do profissional para ver o problema, para arrumar o negócio, uma média dá em torno de R$1.000, R$1.200 um telefonema, dependendo de qual seja ele. Logicamente que um dia era comum, talvez seja muito maior o valor, mas em média é uma conta, uma referência. Então, as construtoras estão muito preocupadas com isso. Então, elas controlam bastante. Eu vejo bastante preocupação com isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Vou fazer uma outra pergunta aqui para o Dr. Ricardo, mas antes eu quero perguntar se você já se inscreveu no nosso canal, se você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho das notificações, vá até as redes sociais da M Consult Engenharia, siga. Ao final do vídeo eu vou deixar na descrição o contato de todos os profissionais que estão participando aqui conosco como convidados, para que se você quiser contratar o serviço de qualquer um desses grandes profissionais que estão aqui hoje, representando cada um seu segmento onde atuam, estará aqui disponível para vocês. Só complementando a sua questão de conferência, eu sou especialista em qualidade, sou auditora externa, e uma das minhas maiores dificuldades enquanto profissional ali à frente de construtoras, só para complementar também a questão que você colocou, é a questão da conferência. Hoje nós temos uma defasagem muito grande de conferência. Eu lembro perfeitamente quando eu era estagiária, que eu tinha que ir para o campo ali para ficar conferindo. Pegava o projeto, ficava debaixo de chuva, com capa de chuva, conferindo a armação de laje. Hoje os estagiários não querem fazer isso. O estagiário quer ser o gestor da obra. Assim, não estou criticando vocês, estagiários. Estou colocando o panorama, o fato. Então, existe hoje a falta de preparo. Os mestres muito bons já estão, a grande maioria hoje, aposentados. Os que não estão aposentados estão trabalhando, mas já não querem abrir o projeto no campo para conferir. Mas eu acredito que isso é assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui para o nosso foco. Foi só uma cutucadinha aí de leve. É verdade isso que você está falando. Ricardo, voltando aqui para o nosso tema, para os nossos convidados. Você gostaria de fazer alguma pergunta específica para esses profissionais que estão representando alguma área de técnica, né, de vistoria, área de assistência técnica? Bom, não pensei assim, não trouxe de casa pronta alguma pergunta, mas eu acho que, na prática, o tema maior ainda é o da manutenção, né? Então, acho que é interessante saber, assim, da experiência de vocês, na prática, quais seriam os principais sistemas construtivos que os condomínios ou usuários deixam de executar as manutenções e que isso acaba comprometendo a vida útil, comprometendo o desempenho e que poderiam gerar a perda da garantia. O que a gente acompanha muito nos processos, né? Até citei lá na frente, eles têm contrato com elevador, né? Que até em São Paulo aí é necessário, as bombas de piscina, recalque, qualquer tipo de bomba. Tem aí a limpeza de piscina e paisagismo. Não tem ninguém revisando o rejunte, lavando a fachada, né? Lava o piso. Algumas têm aí aqueles equipamentos, aquelas máquinas rotatórias, mas tem muita gente ainda com VAP direto, que é o próprio arranca todo o rejunte, que arrebenta o rejunte. Ninguém vê guarda-corpo metálico, enfim, né? Eles atuam, infelizmente ainda, esperando dar os 5 anos, que isso é problema da construtora. Então eles ficam meio adormecidos durante esse tempo. Aí no final o síndico acorda, nunca provisionou verba nenhuma, ele fala, vamos tentar arrancar da construtora. E o que deixa, assim, eu particularmente, como profissional, como perito, triste, você pegar um amigo que atua para o judiciário e ele fechar os olhos e
às vezes aí pegar um laudo que norteou a inicial do condomínio, né? E simplesmente naqueles tópicos e não tocar no assunto da falta do plano de manutenção pelo condomínio. Então, acho que esse descaso, né? E essa, vamos chamar isso, não sei se a gente pode falar que seria aí um equívoco aí de um perito ou do judiciário, que infelizmente muitas vezes acaba dando a causa ou parcial ou total aí para um condomínio, né? Façam com que eles relaxem. Para que eu vou fazer se lá na frente eu movo uma ação contra a construtora? Então, realmente, eu espero que essa norma venha para acabar com isso, porque no dia a dia aí a gente defende, mas a gente fica muito triste aí com o que acaba vendo. E aí, vocês querem perguntar? Fica à vontade. Sabe o que eu acho, Ricardo, na pergunta que você fez? O que desencadeia, pelo menos o que desencadeava o grande desentendimento entre construtora e condôminos, vamos dizer assim, geralmente os problemas da área comum, né? Então, e geralmente relativos à água, né? Então, impermeabilização de fachada, caixilho vazando, quando pinga em cima do carro dele faz aquela mancha branca, né? Vaga de garagem é outro grande problema que deixa os caras muito, vamos dizer assim, apertado hoje, vamos dizer assim. Os carros cresceram, as vagas são pequenas, aí o cara põe o carro, não consegue abrir a porta, amassa do outro, e isso vai irritando as pessoas, né? E os problemas de área comum que desencadeiam, geralmente, a ação judicial. É isso que eu enxerguei meus 30 anos de assistência técnica, né? Quando os problemas de área comum, eles são mais sérios. Eles deixam as pessoas, os proprietários, mais incomodados. E isso em assembleia gera a contratação de um advogado, gera uma ação contra a construtora, aí o cara já que está lá, o advogado está lá, já põe tudo, aí já entra a cerâmica trincada que não tem nada a ver com a história, né? E o negócio cresce de uma maneira enorme. Então, se eu pegasse um conselho para dar, né? Falar assim, os problemas de área comum, pegue ele e resolva. Vai acontecer, né? Porque vai acontecer, porque a gente sabe que a edificação ele se movimenta, acontece algumas trincas, tem que tratar quando estiver na garantia, tem que forçar o condomínio a fazer a manutenção quando tem que ser feita, que indicar no manual. Então, o cara tem que lavar a fachada, igual ele colocou, ele tem que tratar a trinca que acontecer e ele tem que repintar o prédio. E geralmente as pessoas não fazem isso por problema financeiro, porque ninguém quer arrecadar, porque é mais importante trocar o sofá da recepção do que arrecadar dinheiro para pintar a fachada, né? Vai colocar numa qualquer assembleia de condomínio que você conheça, vai falar que se você vai juntar R$100 a mais no condomínio para pintar o prédio daqui 3 anos, para manter a impermeabilidade do prédio. Não passa. Não passa. Os problemas só são tratados quando eles acontecem, estão prejudicando a maioria, aí faz o serviço e arrecada depois. É isso que acontece em condomínio. É cultural isso no brasileiro. O brasileiro, as pessoas não pensam na manutenção preventiva. Elas trabalham só com manutenção corretiva, né? Quando um negócio que incomoda, eles param, contratam um profissional, fazem um plano de trabalho, vão lá e fazem, aí arrecada na marra. Agora, eu nunca vi um condomínio mandar pintar gradil de 3 em 3 anos, nunca vi. E não passa em assembleia nenhuma, é cultural do brasileiro. Estou falando por mim, né? Quantas vezes eu pintei o gradil eu moro em casa, não moro em apartamento. Quantas vezes eu pintei o gradil na minha casa? Nenhuma. Tá lá. Por quê? Tá na prioridade, não me incomoda, deixa lá. Imagina no condomínio que é amplo, né? Mas aí essa cultura, talvez o que tem que acontecer para mudar é quando vai dar um problema, vai cobrar a construtora e vai perder a ação judicial, porque não fez a manutenção e porque a norma estava muito clara e porque o manual da incorporadora estava dizendo, olha, se não repintar, vai perder a garantia. Aí, quando o pessoal começar a perder ações, talvez a gente chega na Assembleia e consegue passar. Por que o carro você faz a manutenção preventiva na concessionária? Para não perder a garantia. E por que na edificação que você comprou, que o apartamento você comprou muito mais caro que o carro, você não segue? Exatamente. Convidados, que honra tê-los aqui, que bela de entrevista. Nossa, estou aqui extasiada com a quantidade de informações importantes que todos que estão aí do outro lado têm o privilégio de ter acesso através desse vídeo.
Agradeço imensamente todos vocês pela participação. Podem ter certeza que esse conteúdo é um conteúdo muito rico e, como eu falo para todo mundo, não adianta você colocar no Google porque você não vai achar. Esse momento aqui é único, poder reunir um doutor especialista que participou da elaboração da norma, um perito que está há mais de 25 anos atuando em São Paulo, outro profissional que atua mais de 25... Mais de 30, 25 anos em assistência técnica consultora. Exatamente. Então, eu quero agradecer formalmente ao Dr. Ricardo pela participação. Está super convidado para voltar aqui no nosso canal quantas vezes você quiser. Marcelo Antonelli já é de casa, parceiraço da M Consult Engenharia. Obrigado. Muito obrigada. Muito Nós que obrigada, agradecemos. Ayrton. Uma honra e um privilégio estar aqui acompanhado de vocês. E, gente, é isso aí. Curtam o vídeo, sigam a M Consult Engenharia. Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Tchau. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M Consult Engenharia. A M Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.